Bem, essa questão de genética foi um pouquinho complicado. Eu tive que desligar para poder fazer offline. Mas é assim, em camundongos... Ok. Em camundongos, o tipo selvagem apresenta pelagem de coloração acinzentada, que é o agouti. Duas outras colorações são também observadas, preta e albina. Então, nesse caso, a gente pode estar falando de um gene ou de dois genes, já que é uma característica, então pode ser um gene, por exemplo, e pode ser dois também, mas vamos ver. No cruzamento de uma fêmea e de um macho agouti, ou seja, eles têm pelo menos um padrão no seu genótipo, foi observada a seguinte proporção fenotípica: 9 de agouti, 3 pretos e 9 albinos. E aqui eu coloquei que, por exemplo, na maioria dos cruzamentos feitos na genética, eles fazem duplo heterozigotos ou duplo puros, né? Homozigotos puros. No caso, eu fiz um duplo heterozigoto. Então, o cruzamento através da quadra de Punnett deu esse resultado e eu tentei encaixar como pode aparecer 4, 3 e 9 aqui nessa tabela, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem um albino, é porque geralmente a gente vê um gene, por exemplo, que anula a coloração, né? Nesse caso, eu entendi que o gene A ele vai ser responsável pela cor e o gene B ele vai ser o gene que é responsável que vai permitir. Permite ou bloqueia. Porque as opções são assim. Quando o gene B funciona, ele vai originar uma enzima funcional e aí vai permitir que o gene A tenha sua cor aparecida, né? O fenótipo ele vai aparecer no animal. Agora, quando ele faz uma enzima defeituosa, esse gene não vai aparecer no animal. Então, geralmente, também são mutações recessivas, os albinos. Logo, eu coloquei o gene B como o bloqueador, ou que vai permitir, e o gene A, o que vai dar a coloração em si. Então, aqui, primeiro eu descobri que, pô, o albino, ele vai ter que ter recessividade. Então eu fui olhando pro Bezinho. Aí eu olhei, Bezinho, olha, a gente tem 1, 2, 3, 4. Porém, depois de... não, Bezinho. E aí a gente consegue somar 4 albinas. 1, 2, 3, 4. Beleza. Preto. 3 preto. Qual seria o outro, vamos dizer, uma regrinha pro gene para ser preto?
Então, o outro que tinha 3, só de preto, era o azinhazinho. Azinhazinho, Bzão. E um B. Um Bzão. Ah, não. Acho que tanto faz aqui, desde que seja azinhazinho. E aí deu certo. Azinhazinho. 1, 2, 3. Beleza. Então aí a gente descobre que o azão, ele vai permitir a cor acinzentada. E o azinho, ele vai permitir, todo recessivo, vai permitir a cor preta. Então aí é só você contar o agouti, né? O agouti vai ser azão, bezão, independente de ser azão, azinho, azão, azão, bezão, bezinho ou bezão, bezão. E contando vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agouti. Beleza. Então aqui na questão eu pede, proponha uma hipótese genética para explicar os resultados, indicando o número de genes envolvidos nessa variação, que aí a gente fica com 2 genes. Quando apresenta 3 características, pode ser de 1 a 2 genes, e isso vai depender do total que você vê aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui tem 16. Então, só poderia ser 2 genes. Porque a gente veria a proporção certa, né? Do cruzamento no quadro de Punnett. Certinho. A relação de dominância entre os alelos do mesmo gene. Então, a gente tem a dominância do selvagem pelo recessivo azinhazinho, né? A dominância desse selvagem. E a epistasia, sim. Especialmente essa proporção, ela indica uma epistasia recessiva. Recessiva. Sempre quando você vê essa proporção 9, 3, 4, vai ser epistasia recessiva. Enquanto que, se você ver, se não me engano, 12, 13, 14, 15, 16, 12 para 4, né? Aí vai ser epistasia dominante. Por quê? Por que epistasia recessiva? Porque é o gene recessivo que vai bloquear a característica da coloração. E por último, ele pede ainda para indicar o genótipo dos indivíduos das 2 gerações. Genótipo da geração dos pais, né? E o genótipo... Então, genótipo... a gente já encontrou aqui. Do agouti preto, que pode ser azão, azinho, bezão, bezinho, ou azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão, ou ainda todos dominantes. Beleza? O preto pode ser, desde que seja azinho, azinho, né? E o bezão, que vai conferir para esse gene a capacidade de aparecer, né? No rato. Nos camundongos, quer dizer. E a albina, que pode ser azão, azão,
azão, azinha, 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 que vai dar no mesmo. Então, é isso.